O Linux tem um recurso extremamente útil que é a possibilidade de se criar links entre arquivos. E o comando que faz isso é o comando ln. Então, o comando ln, você sempre vai passar ln, né, o alvo do seu link, né, que eu vou chamar de origem, né, o target, né, o alvo, e aqui o link que você quer criar. Ele tem duas opções: você criar links hard links, que é o padrão. Se você não passar opção nenhuma, ele vai criar um hard link. E se você passar a opção "-s", você vai criar um link simbólico. Vamos ver com detalhes isso. Bom, primeiro eu vou criar um arquivo. Vou chamar isso aqui de meu arquivo de teste. E vou chamar isso aqui de arquivo 1. Então eu criei esse arquivo. Vou dar um alias aqui, L igual ls-lh. Ok, então eu criei um arquivo 1. Se eu der um cat nele aqui, eu vou ver o conteúdo desse arquivo 1. Eu posso, né, criar um link simbólico desse arquivo. Então eu posso dar aqui um ln, por exemplo, "-s", e aí o meu alvo, né, minha origem, o meu alvo, arquivo 1, e o meu link. Então eu vou chamar isso aqui de link simbólico. Eu fiz isso. Se eu listar agora, o que eu vou ver? Eu vou ver um link simbólico, né? Esse arquivo, entre aspas, que eu criei, na realidade, ele é um apontamento. Ele não tem o tamanho do meu arquivo original. Veja bem, o meu arquivo original, arquivo 1, ele tem 21 bytes e o meu link simbólico sempre vai ter 8 bytes. E se você der um ls, você vai ver ele de cor diferente, né? Ele é um azul mais clarinho. Se você der um ls-l, você vai ver a relação para onde ele aponta. Então você sempre vai ver essa setinha aqui, dizendo que esse carinha, né, o link simbólico, na realidade ele aponta para o arquivo 1. Então ele faz esse apontamento aí. A beleza do link simbólico é que, você pode criar links simbólicos entre partições. Então, por exemplo, aqui eu estou na partição xvdb1, né, que está montado lá no mntquota, que é onde eu estou. Se eu der um pwd aqui, é o diretório que eu estou. Aqui eu criei arquivo 1, né, e criei um link simbólico de arquivo 1 dentro dessa mesma partição. Mas se eu voltar para o meu diretório home, que é lá no home ec2 user, né, eu posso criar um link simbólico, por exemplo, lá no mntquota, arquivo 1, e aqui eu vou chamar isso aqui de outro link. E aqui eu tenho meu outro link que vai apontar, na realidade, lá para um arquivo que está em outra partição. Se eu quiser aqui dar um cat no outro link, eu vou ver na realidade o meu arquivo teste. Bom, o link simbólico, né, se o arquivo original for apagado ou perdido, se eu for lá no meu mnt, outro link, mnt cotas, ok? Se eu apagar o arquivo 1, o que acontece? Eu vou ter links quebrados. Então, eu não consigo mais ver o conteúdo de link simbólico. Ele vai falar que não é encontrado mais porque para onde ele apontava não existe. E aí você vai ver isso geralmente marcado de vermelho, preto, piscando, indicando que esse link foi quebrado. Esse link não existe mais e aí você perdeu esse link simbólico. Ele, na realidade, ele teria que ser apagado. Então aqui eu teria que apagar o meu link simbólico uma vez que ele foi quebrado, né? Eu posso apagar lá no meu diretório home também. Outro link, apaguei esse carinha. Você pode criar também links, hard links, que é o padrão do comando ln. Então aqui eu vou criar um outro arquivo, teste de hard link. Aí eu vou chamar isso aqui de arquivo 2.
Então agora eu tenho um arquivo 2 e se eu der um ln arquivo 2, e eu vou chamar isso aqui de meu hard link. E agora se eu der um ls-l, o que eu vou ver? Eu vou ver que o meu hard link foi criado, ele tem o mesmo tamanho que o meu arquivo original e tem as mesmas permissões que meu arquivo original, né? Isso não acontecia com o meu soft link. Lá com o meu soft link, o link na realidade ele tem esse apontamentozinho aqui de L, né? Indicando que ele é um link simbólico. E ele tem sempre permissões de leitura, escrita, gravação para tudo, porque na realidade ele é só um apontamento para o arquivo original e ele obedece às permissões do arquivo original. Já com o hard link, né, eu tenho como se fosse dois nomes para o mesmo arquivo. Então o hard link ele possibilita você fazer isso, e aqui eu posso, né, por exemplo, apagar o meu arquivo original. Olha só, apaguei ele, dei um ls-l, o meu hard link continua, na realidade, ele continua existindo. Se eu der um cat aqui, hard link, né, meu hard link, ele continua existindo porque eu tinha dois nomes para um mesmo arquivo, né? Então, o hard link ele é ótimo para você fazer isso, e ele não ocupa duas vezes o mesmo espaço no disco. Não quer dizer que você tenha duas cópias do mesmo arquivo. Você tem lá os inodes, os blocos lá no disco onde aquele dado existe, e aí você tem lá na tabela, né, na tabela do seu disco, você tem duas linhas, né, dois apontamentos, dois nomes de arquivos que vão apontar para a mesma região do disco. Então isso é um hard link físico. A parte ruim do hard link é que ele não pode existir em partições diferentes. Então aqui, voltando, eu estou numa partição xvdb1, né? Estou nessa partição. Aqui eu posso criar dentro dela quantos hard links eu necessitar, mas eu não consigo, por exemplo, criar uma partição lá no meu diretório home, ou no diretório tmp, por exemplo, tmp link teste. E aí ele não consegue. Por quê? Porque o meu diretório tmp ele está em outra partição. Ele está lá na partição xvda1, né, que é onde é montado o meu raiz. Então o hard link ele não consegue pular partições. Por quê? Porque, lembrando, eles são dois apontamentos, dois registros de nome de arquivo que apontam para uma mesma região no disco. Então isso você só consegue no mesmo disco, na mesma partição. Partições diferentes ele não funciona. Já o link simbólico, na realidade ele é só um apontamento simples, uma seta, né? Ou o pessoal que gosta de programação, ele é só um vetorzinho que aponta para um determinado lugar, e ele na realidade vai possibilitar aí você pular entre partições diferentes. Então o Linux possibilita você fazer isso, e é uma beleza porque você pode, ao invés de ter que copiar arquivos dentro do disco, né, você precisa de que o arquivo esteja em 2, 3 diretórios diferentes, por exemplo. Ao invés de você copiar, e aí você pode ter cópias distintas da mesma coisa, isso é ruim. Você pode, por exemplo, criar os links, né, tanto simbólico quanto link físico, e aí você vai poder ter cópias, entre aspas, do arquivo sem a necessidade de ocupar um espaço duplicado no disco ou ter informações duplicadas e ter a possibilidade de ter informações divergentes. Então a criação de link é muito útil no dia a dia de um administrador de sistemas. Vamos falar agora sobre uma outra situação especial que pode envolver aí arquivos e diretórios, que é a permissão especial chamada de sticky bit. Sticky vem do inglês grudento, né? Então,
O stick bit é um atributo especial que você pode dar para um diretório ou para um arquivo, e dependendo se é um diretório ou um arquivo, ele vai agir de formas diferentes. Então, vamos começar com o diretório, né? Eu criei um diretório aqui chamado textos, é um diretório comum, com permissões comuns, e se eu colocar aqui o stick bit com chmod, né, para poder trocar as permissões, e o stick bit ele é representado aí pela letra T, se eu colocar isso dentro para um diretório, né, não dentro de um diretório, para um diretório, ele vai ganhar uma cor diferente, e ele vai ganhar aqui no lugar do X, né, ele vai ganhar aqui um Tzinho. Então, o que acontece com o diretório quando a gente dá um stick bit para ele? Isso vai dizer para o sistema o seguinte: olha, independente das permissões que esse diretório tenha, somente o dono do diretório, que aqui no caso é o root, pode apagar os arquivos que estão ali dentro, ou pode apagar o diretório. Então, isso diz que somente o dono dos arquivos é que pode apagá-los do disco. Então, o stick bit ele é muito útil, por exemplo, quando a gente está lidando aqui com o diretório TMP. Então, veja só, o diretório TMP, que é um diretório temporário do Linux, se a gente for entrar lá dentro, ele é um diretório temporário, onde programas, arquivos, usuários podem gravar o que quiser, fazer o que quiser aqui dentro. Mas como ele está com o bitzinho T habilitado para esse diretório TMP, significa que somente o dono do arquivo é que pode apagar o arquivo, ou então o root, né? O root pode tudo. Mas se você setar o stick bit para um diretório, o que tiver dentro desse diretório, né, se esse arquivo tiver com um usuário, só aquele usuário pode apagar aquele arquivo. Então, por exemplo, aqui no TMP, né, eu tenho aqui esse arquivo, né, tracker extract file, algum programa maluco usou isso daqui, só o usuário irá que pode apagar esse arquivo, ou o root, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, Parallels, né, o usuário Parallels também criou esse arquivo aqui, só ele vai poder apagar isso que está aqui dentro do TMP. Um outro detalhe sobre o TMP, né, se eu utilizar aqui o disk free, né, eu vou perceber que o meu diretório TMP em algumas distribuições ele pode ser montado via memória. Então é comum, né, alguns diretórios TMP em alguns Linux ser um dispositivo de memória e não gravar em disco. Então quando isso acontece, quando a máquina é reiniciada, né, o conteúdo do diretório TMP vai ser apagado, porque, enfim, ele está em memória. Não é o caso desse CentOS, porque aqui ele não faz um mapeamento diferente do diretório TMP, né? Então, por exemplo, igual ele faz do run aqui, olha só, ele usa um TMP-FS por run, né? Em algumas distribuições é comum a gente ver aqui TMP-FS para o diretório TMP também, e aí quando isso acontece, ele é apagado durante o boot. Bom, o stick bit ele também, né, pode ser utilizado aí para poder manter um executável na memória, ou seja, ele vai manter o executável na partição de swap. Então, se vocês lembrarem lá do swap, lá quando a gente dá o comando free, né, o swap é essa partição aqui que grava paginação de memória, né? Então, se eu pegar algum executável do sistema, vou lá para o diretório bin, que está cheio de executável, né? E for pegar aqui, de repente, o arquivo .xz. Então, o arquivo .xz é um executável e eu posso dar o stick bit para ele. Então, vou dar um chmod aqui mais t para o arquivo .xz. E se eu der um ll de novo aqui, vou dar até um pipe grep xz para a gente ver só ele, né? Então, meu xz ele ganhou um tzinho aqui, significa que agora ele tem um stick bit. E o xz, quando ele for executado, né,
ele vai ficar na memória mesmo quando ele pare de executar, ele terminou o processo dele, isso vai ficar lá na área de swap, porque eu estou informando ao sistema operacional que esse arquivo é importante para mim e eu quero que ele fique na memória para que ele seja executado aí de forma bem rápida quando eu chamar ele de novo, né? Então ele vai ficar na memória, né, lá na partição de swap, se acabar o disco, então na própria memória principal, lá dentro de buffers, né? Então o stick bit ele vai fazer com que, quando aplicado em arquivos, que esse arquivo permaneça na memória para que ele possa ser executado aí de forma bem rápida, né? Nós temos um outro diretório temporário interessante no Linux, que é o var tmp, né? O var tmp, vamos dar uma olhadinha aqui, o tmp do var também é um diretório que tem o stick bit, né? Também pode ser utilizado aí para gravar arquivos temporários de qualquer usuário. Então veja bem aqui que qualquer usuário consegue gravar, ler qualquer coisa, mas com stick bit significa que só o dono do arquivo é que consegue realmente apagá-lo desse diretório. A diferença, em tese, lá do TMP para o var TMP é que o TMP geralmente nas distribuições ele é montado em memória, e aí como ele é montado em memória, ele é apagado a cada reinício do sistema. Já o /var /tmp, não, ele é persistente porque ele é gravado em disco, e aí tudo que você gravar lá permanece mesmo depois do boot. Então, isso é tudo que você precisa saber em termos de arquivos e diretórios especiais para a prova.